Bom, então a gente passa aqui pro Fábio, para que o Fábio possa ir dar o boa noite dele, né? Pedir desculpa aí para ele pela demora em passar para ele e para ele analisar esse segundo turno aí do Vasco da Gama aí. Que isso, meu amigo, precisa pedir desculpa de nada. Cara, eu agradeço mais uma vez estar aqui no canal com os amigos. Boa noite, Laureano, Bala, Jura, primeira vez que a gente está junto, mas estou acompanhando o Jura já há bastante tempo aqui no canal. Amigo Luiz aí, é sempre um prazer estar com vocês. Obrigado. Aqui. Cara, é muito especial estar aqui. E toda a galera do chat aí que está assistindo, né? É um prazer sempre estar com vocês aqui, verdadeiros vascaínos, né? Que estão sempre lutando e mostrando a realidade do nosso clube. Então, para mim, estar aqui é sempre especial. Cara, quanto à situação do Vasco, cara, eu concordo plenamente com o que o Jura falou. Eu acho que o primeiro turno, pra gente, foi mentiroso. Eu acho que o Vasco ganhou muitos jogos ali na Bacia das Almas, né? A gente não fez boas partidas no primeiro turno. E concordo também com o que o Laureano falou, que a questão do... Eu acho que a diferença desse elenco para o elenco do ano passado, que tem um fator São Januário para esse ano, né? Que a gente não pode esquecer que se a gente não tivesse a torcida apoiando esse ano, com certeza a gente não estaria nem figurando ali entre o G4, né? E assim, a gente está nessa situação atual, né? E eu concordo também com o que o Jura falou, a questão do primeiro turno. A gente viu claramente que o elenco foi montado um elenco fraquíssimo, e por nossa sorte, a gente surgiu aí durante o campeonato o Andrei, o Marlon, né? Os meninos da base que através deles a gente conseguiu ainda somar alguns pontos. Então, assim, a gente está nessa situação. É lógico que os jogadores que entram em campo são eles que jogam. Tem o Jorginho aí que veio aí para apagar fogo. A gente sabe da limitação também do Jorginho como técnico, mas a gente está nessa situação única e exclusivamente por conta dessa diretoria que viu que eles montaram, além de terem montado e colocaram pessoas não capacitadas para montar esse elenco mais uma vez após o fiasco do ano passado, e eles viram que no meio do campeonato tiveram a oportunidade de botar um técnico ali capacitado e trazer jogadores para reforçar o elenco. Há quanto tempo a gente vem falando das deficiências que a gente tem nas laterais, né? Do meio campo, a gente sabia que o nosso principal jogador é um jogador de 41 anos, que ao longo do campeonato ele iria cansar. Então, assim, a situação que o Vasco está vivendo, infelizmente, era uma situação esperada. Mesmo com o Vasco, quando estava com 10 pontos de gordura ali, né, a gente já vinha falando que o elenco é fraco, que a gente estava ganhando, mas o Vasco não fazia boas partidas, e agora está pesando tanto a parte física, e uma coisa que me preocupa, Alexandre, só para finalizar, eu acho que agora é a questão emocional dos jogadores, porque assim, antes São Januário era um ponto a favor da equipe, só que o último jogo contra o Londrina, a torcida, as coisas mudaram, e eu acho que se o Vasco não começar, espero que o Vasco ganhe do Operário, para que as coisas em São Januário contra o jogo contra o Novo Horizontino não se torne um caldeirão desfavorável, e esses jogadores com toda a deficiência técnica, física e emocional, eu acredito que pode ser que São Januário se torne uma pressão ao contrário ali, porque esses jogadores, infelizmente, vão começar a jogar pressionado pelos resultados. Mas é isso. Boa noite aí, vamos seguindo aí. Ali o mendigo vascaíno, que falou que o Fone estava fazendo aquele retorno. Bela participação aí do nosso amigo Fábio, acrescenta, sabe demais aí de Vasco. E, irmão, você falou uma coisa aí da parte psicológica, olha só. E isso vai pesar, meu mano, vai pesar essa parte psicológica. E eu juro, um detalhe, além do elenco ter sido mal montado, como você mesmo disse ali naquele momento ali da troca ali de técnico do Mauricinho, eles tiveram a oportunidade de rever o elenco, o que não deu certo no início do ano, e trazer as peças para poder levar o elenco para o final da temporada. E naquele momento ali, a gente já discutia a SAF, né? Já estava bem avançado, e muitos dizem que naquele momento já estava até sacramentado a venda do clube e que a votação na AGE era uma mera formalização. Então, assim,
O que me preocupa, Jura, e os amigos aí que estão assistindo, e os amigos da bancada, é que essa empresa que veio, da forma que foi negociada, a gente esperava o quê? O que foi vendido, não para a gente aqui, que a gente tá discutindo o Vasco há bastante tempo, mas a galera que não está se envolvendo diretamente no dia a dia, foi vendido que os caras viriam, já injetariam dinheiro novo, já trariam jogadores de ponta, e depois que virou SAF, a gente já vê um discurso, e as pessoas que apoiaram essa mudança da venda do Vasco, né, já começam a pular do barco. Então, assim, mostra o tipo de investidor que entrou no Vasco. Porque, assim, se a empresa realmente tivesse interessado em fazer um Vasco campeão, né, um Vasco que, realmente já pensando em 2023, em trazer, de repente, um técnico de ponta, pelo menos não vai contratar um time inteiro, mas que eles trouxessem pelo menos uns 3 ou 4 jogadores que pudessem agregar, né, para o Vasco subir tranquilamente e já preparar uma espinha dorsal já para o ano que vem, agregando com a galera da base, a gente não estaria sofrendo. A partir do momento que a gente está aqui com dúvida se o Vasco vai subir ou não vai subir, é porque a situação realmente está preocupante, a gente já vê esse filme aí antes, né? Se esses caras tiverem realmente interesse que o Vasco suba esse ano, na minha visão, assim, o que eles poderiam fazer, uma vez que a gente não consegue mais contratar jogadores, seria, já que trouxeram aí, gastaram dinheiro com batedor de falta, né? Seria rever a questão da preparação física do time, a questão psicológica do time, blindar esse elenco de uma certa forma e tentar recuperar alguns jogadores para a reta final, como infelizmente não dá. Não dá. A única pessoa que conseguiria fazer isso seria o Luxemburgo. Sim. Aí você não precisaria de contratar às pressas um psicólogo que preste, um preparador físico. Para blindar o elenco na altura do campeonato, só um cara tipo Luxemburgo. Sim. Ué, manda o Carlos Brasil embora, contrata o Luxemburgo, pô. Ele pode resolvido. Chegar como um diretor, pelo menos para essas últimas. Mas o Luxemburgo não vem mais. Depois da declaração que ele deu. Não. Mas o problema é que o Carlos Brasil é amiguinho da diretoria e vai perder o emprego. E o Luxemburgo falou que comprava a SAF se fosse feita do jeito que foi. Entendeu? Então, não vem. O Luxemburgo, infelizmente, não vem. O Luxemburgo já está fora daí. Mas assim, tem jogadores ali, desculpa, Alexandre, tem jogadores ali que daria para recuperar, cara, ou tentar recuperar o Palácio, um jovem que não consegue correr, cara. Ele não é tão ruim, assim, ele não demonstrou ainda para que ele veio, mas eu não acredito que ele seja tão ruim do que ele vem apresentando até o momento. Então, assim, é um jogador, o próprio Alex Teixeira, cara. Alex Teixeira é um jogador que parece que ele tá correndo com um saco de cimento preso nele. Não é possível que ele não consiga ainda agregar nessa reta final. O chute que ele deu ali contra o Londrina, cara, o peteleco que ele deu na bola, assim, não é possível, cara. Então, assim, esses caras estão com um problema nítido de preparação física. Pelo menos é como eu enxergo, entendeu? Eu posso estar errado aqui, mas eu vejo que 15 minutos do segundo tempo, 15 minutos do segundo tempo, o time não consegue. O time do Londrina morreu, cara. E os caras, se tivesse um pouquinho de preparo, a gente conseguia fazer um gol. Você vê que o preparamento físico dos jogadores são tão ruim que tu vê jogador do Vasco que entra no segundo tempo e com menos de 10 minutos de jogo já tá caindo no chão com câimbra. Porra, tu quer mais prova do que isso? Falta de preparamento físico? Eles poderiam levar o Melo, né? Sei lá, botar uma equipe ali para dar um suporte maior para esse jogador, uma fisiologia, uma coisa melhor ali para. Olha, vou te dizer uma coisa. A única saída que a gente tinha a curto prazo, não dá tempo mais de você contratar psicólogo, não dá tempo mais, para mim não dá, são 6 rodadas só. É um mês só de futebol, não dá. Se você tem um mês de futebol, você vai para 6 jogos, um mês tem 4 semanas. Mas dá para trabalhar jogo a jogo, Jura. Dá para pensar em jogo a jogo, cara. Porque olha só, a gente tem um mês ainda de Campeonato Brasileiro. Um mês são 4 semanas, a gente tem 6 jogos, ou seja, tem que fazer milagre aí, porque são mais jogos do que semana. Então, vai ter semana aí que vai estar cheia.
poder conseguir. O que eu sei, tinha... o que grosso era chegar no pé do ouvido do jogador o seguinte, meu amigo, vai rolar um bichinho aí para cada um que se matar. Isso aí. É isso. Isso aí. Vai rolar um bichinho para cada um que quer botar o coração para cada rodada, para cada vitória. Pra cada rodada. Exatamente. Vai rolar um bichinho maneiro aí para cada rodada. Vai rolar E no um final, lapa classificou. Tá com dinheiro no bolso, porra. No final, classificou, vai ter uma premiação também pela classificação. Meu irmão, eu duvido se neguinho aí ia jogar até de calça riada, mano. Quanto o Vasco vai ganhar mais, Alexandre, se o Vasco for para a Série A? Comparado ao que ele ganha na Série B. O quanto o Vasco vai ganhar mais? É 80 milhões a mais que o Vasco recebe. Quase 100 milhões. Quase 100 milhões. Entendeu? Então, se o cara pega uma parte desse dinheiro, digamos, né? Lá, que pegue 10 milhões, eu não sei qual o valor seria. E, porra, pagar, contando que o Vasco vai subir. Mas e não pega precisa pegar esse dinheiro, não, Fabio. Não, tem eu sei. 120 milhões na conta. Eu sei, mas eu tô dando um exemplo do quanto o Vasco, se não subir, vai deixar de ganhar. Porque, assim, que ele pegue dinheiro, antecipe aí dos 120 milhões, aí 10, 20 milhões, 15, não sei quanto que tem que pagar para esses caras correrem mais. Então, assim, e tem que fazer isso, porque, assim, cara, aí que a gente vê, né, Júlio? Eu acho que, assim, 2 próximos jogos é que vão determinar, porque, assim, o Vasco não ganhar do Operário, não, o Vasco não tem nem que pensar em empatar com o Operário. Se o Vasco não ganhar do Operário, cara, São Januário, se o Vasco não fizer um gol logo no primeiro tempo contra o Novo Horizontino, eu acho que a situação vai ficar... O caldeirão vai ferver ao contrário. Então, assim, os jogadores vão jogar com uma pressão de São Januário grande e a bola vai ficar mais pesada. Então, assim, já tá pesado para esses caras, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo da questão psicológica também, eles têm que ser tratados jogo a jogo, né? A preparação física aliado com a questão psicológica. Porque, assim, questão técnica, esses caras não vão aprender a jogar da noite pro dia. O Jorginho, a tendência que ele, conhecendo melhor o elenco ali, ele ainda consiga tentar evoluir alguma coisa ali, questão de compactação do time. O time, tu vê que não é um time agressivo, os caras não conseguem agredir. Apesar que, contra o Novo Horizontino, o Vasco criou mais, mas, cara, você tendo ali Raniel na frente, os 3 atacantes que o Vasco contratou para essa temporada, né, liberando o Germancano, apesar do Cano ter perdido o pênalti, mas a gente sabe que o Cano é um bom finalizador. É um cara que poderia, se estivesse nesse elenco agora, de 2022, ele poderia estar ajudando muito mais que o Raniel, o Getúlio e o Fábio, lá que foram contratados. Uma das justificativas que eu escutei, que para mim é bem fajuta, é a questão da transição, né? De passar todo o conhecimento e tal. Mas, assim, fazer transição de quê? De um clube que está 2 anos seguidos na Série B, um clube que os caras não conseguiram captar nenhum recurso para dentro do clube, um cara que o senhor Adriano Mendes aí, que é o cara responsável pelas finanças, falou que deixa cair, que estava bom, né? Então, assim, um cara que uma diretoria de futebol ali que não conseguiu montar um time para subir para uma Série A fraca, né? Subir de uma Série B para uma Série A que é fraquíssima. Então, assim, vai fazer transição de quê? Essa seria a única justificativa que você poderia dar, assim, isso teria que ser por um tempo, não é para o ano inteiro. Poderia contratar lá, manter algumas pessoas da diretoria atual para fazer essa passagem, mas que eles já trouxessem, né, o time deles que eles pensam que vai ser o time, a estrutura que vai tornar o Vasco campeão, mas não. Assim, a contratação do Paulo Brax e manter lá o CEO lá, o Mulambo lá, o Carlos Brasil, Luiz Melo, manter esses caras aí todos, isso mostra o que a gente pode esperar para o ano que vem. Eu escutei o pessoal falando aí em Jorge Sampaoli para o ano que vem. Cara, ele não vem porque, assim, o perfil do Sampaoli é pegar e montar um time forte com contrato. Ele não vai jogar só com um garoto. Ele não vai jogar. E, assim, pela declaração que o Josh deu, né, que para a gente ter paciência, depois que o Vasco foi vendido, vamos ter paciência e não vai ser bem assim, a gente vai investir dinheiro.
a médio e longo prazo, o que a gente vai ver ano que vem, né? Para eles é muito melhor o Vasco não subir do que o Vasco subir. Porque se o Vasco não subir, o investimento que eles vão botar no futebol ali vai ser baixo, né? É ruim a gente estar falando isso aqui, né? E já tem, né, Fábio? O investimento é baixo e ele já tem 3 balas na agulha aí para vender e ganhar bem. Para vender. E isso não garante que eles vão pegar esse dinheiro aí, sei lá, talvez do Andrei, do Marlon, não sei. E que realmente eles vão contratar jogador. Então os caras vieram, a mentalidade desses caras, infelizmente, é para fazer dinheiro em cima do Vasco. Porque assim, se o Vasco realmente tivesse sido vendido por 700 milhões, esse dinheiro já teria que ter sido depositado diretamente na conta do clube associativo, direto. Então assim, o que eles estão fazendo... É o que o Laureano fala às vezes. Eu escuto o Laureano falando, eu concordo 100%. O Vasco, infelizmente, até o momento foi vendido por 70 milhões. Então, assim, eles estão gerando dinheiro, né, com o próprio Vasco, com a própria torcida, né, que tem ido aos estádios, e vai ser assim. Então, assim, inicialmente, eu estava com o pensamento que, esses caras vão levar o Vasco para a Série A porque valoriza a marca, você vai botar os jogadores na vitrine, mas o meu pensamento foi inocente, porque, assim, para eles é muito vantajoso se a intenção dessa empresa, né, é realmente pegar os garotos da base, sub-15, que é uma fábrica que a gente tem, essa safra sub-15 e sub-17, só o que tem ali de dinheiro, o Vasco já pagava tudo que eles, né, todo esse investimento e sobrava dinheiro. Então, assim, sem contar com o clube, né, e com o poder da torcida. Só o que eles pegaram na base ali, de potencial, de jogadores que eles vão conseguir vender, é para lá de 1 bi. Eu acredito nisso, tá? Porque se eles forem lapidando esses jogadores ali que tem essa safra que o Vasco está gerando, se eles conseguirem botar um jogador... Então, assim, a minha mentalidade é que, pro ano que vem, o que eles fariam? Vou contratar aqui pelo menos uns 5, 6 craques, vou botar junto com os moleques da base ali, o Marlon, o Andrei, dar um suporte para esses garotos, e eles vão voar e a gente vai vender eles mais caros ainda. A gente, como torcedor, é ruim que eu vou falar aqui, mas eu tenho que falar, não tem jeito. Assim, o futebol é uma coisa que mexe com a paixão do torcedor, né? A gente aqui, que é o Vasco na Série A, o Vasco brigando pro título. A partir do momento que a 777, que só botou até o momento 70 milhões, se eles conseguem vender o André por 50 milhões, eles já estão lucrando, entende? Lógico. E eles não estão nem aí se o Vasco vai continuar na Série B. Infelizmente, os interesses dele, a gente vai ficar aqui pau da vida. Então, esse era o risco da gente virar esse formato que foi vendido o Vasco. Seria diferente, quer ver, Júlia? Se o Vasco, por exemplo, eu fui contra a SAF, tá? Eu sou contra a SAF. Eu acho que, assim, a não ser que todos os clubes do futebol brasileiro virassem SAF no mesmo momento que fosse uma tendência, ou realmente não teria outra alternativa. Mas que, por exemplo, o Vasco, se o Vasco tivesse ficado com, sei lá, foi vendido 70%, né? Que o Vasco tivesse ficado com 36%, né? Ele seria majoritário, ele teria ainda mais poderes do que ou que fosse, sei lá, o Vasco ficasse com 51% ainda do futebol. Do Vasco, eu falei 36% porque eles só venderam 70%, né? Então, que eles ficassem com menos que o Vasco, né? O objetivo da 777 seria outro. Eles teriam mais garra, mais gana de injetar dinheiro ali para poder alavancar o Vasco. É diferente. Agora não. Eles tendo 70%, se eles pegam um jogador da base ali que já vai render 50 milhões de euros para ele, já está valendo. Agora, se eles têm uma parcela de 20% do futebol, que eles entram muito mais como um parceiro do Vasco e não como dono do futebol do Vasco, é um outro tipo de mentalidade. Eles não estariam ali, tanto faz se o Vasco está na Série A, está na Série B, porque quem estaria conduzindo toda essa situação seria o Vasco. Aí teria a paixão ali do vascaíno, né, do torcedor, apesar das gestões pífias que a gente teve aí recentemente, né, e algumas ao longo dos anos, mas você teria um vascaíno ali, como você citou aí o Ronaldo, né, que não estou aqui falando que a SAF do Cruzeiro é boa ou ruim, mas pelo menos tem uma figura ali
que entende o que é o Cruzeiro, tá vivendo o dia do Cruzeiro, porque é o olho do dono que engorda o gado, não tem um ditado desse? Se o cara não tá ali no dia a dia, Sim. então por isso que é mais uma razão que remete, pô, se os caras compraram 70%, eles minimamente teriam que estar mais presentes aqui no clube, e isso reforça meu pensamento que se de fato compraram 70%. Isso aí, Jura. Isso aí, isso é importante. Amanhã meu dia está pesado. Amanhã, além da eleição, amanhã é dia de missão. Amanhã a gente está. Ainda vou, daqui a pouco, com a minha esposa, mas a galera aí, preparar comida para distribuir, porque a gente ainda vai distribuir comida hoje ainda para o pessoal lá pessoal na rua. Entendeu? Pô, legal, Ju. Show de bola, Ju. Parabéns Show. aí pela atitude, solidariedade é tudo. E agradecer aqui, porra, vou ter que contratar, cara. Não sou a 7777 Partner, mas vou ter que contratar o Fábio, porque, porra, cara, tá agregando muito aí a bancada aí, cara. Brincadeiras à parte, meu irmão, tá? Deus abençoe a sua vida, né? Obrigado por você dividir aí o teu conhecimento de Vasco aqui com a gente, né? A gente hoje começou com uma brincadeira, mas depois a live foi ficando séria, a gente chegou a 450 pessoas aqui juntando todos os canais, agradecer todo mundo. Então, Fábio, muito obrigado aí, viu? Pô, eu que agradeço, Laureano. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. A gente, aqui o canal, é o que eu falei para você na última vez que a gente foi, sábado passado, né, se eu não me engano, que a gente estava junto aqui. É um canal que eu me identifico porque é um canal de vascaínos, né? Eu sempre acompanho você, o Jura, o Luiz, o Bala, né? E todos os amigos que já passaram aqui pela bancada, a galera do chat aí, todos os teus inscritos aí, que são pessoas aí que estão sempre acompanhando. Tu vê que horas são aí já? Vai dar 1h da manhã aí, né? Então, assim, a galera fica acompanhando, querendo saber. A galera realmente são vascaínos. É lógico que a gente eu dou minha opinião como vascaíno. Lógico que a gente às vezes vai errar, mas a gente vai falar sempre com o coração aqui, né? Acho que ninguém é dono da verdade, a gente acredita e a gente tem que ter as nossas convicções no que a gente fala. É lógico que a hora que a gente errar, a gente tem que falar, pô, tinha esse pensamento, mas eu errei, e a gente tem que assumir, né, no que a gente fala, e tem que ter as convicções também no que a gente acredita. Mas, cara, é um prazer estar aqui com vocês, né, falando de Vasco. A gente torce muito para que, pô, terça-feira o Vasco realmente tenha uma ótima vitória contra o Operário, que a gente consiga somar os 3 pontos que vai ajudar aí o nosso time para que a gente, ano que vem, a gente suba, né? E aí, desejar aí, não gosto de entrar nesse assunto político, a gente já tem tantos problemas também da política do Vasco e tal, mas que a gente... eu sei que é um momento muito importante para o nosso país, né? É importante. Eu achei muito legal a apresentação aí do Luiz e do Júri, imitaram muito bem aí. E a gente deseja que amanhã sejam umas eleições limpas, né? Que realmente o Brasil tenha... que as pessoas... Eu acho que, assim, o Vasco acaba sendo reflexo que acontece na política nacional, a questão da polarização, as pessoas não respeitarem as opiniões. A gente pode sempre discutir, né? Mas sempre com respeito. A gente pode discordar e que as pessoas continuem assim. É só dessa forma que a gente vai ter um Brasil mais forte, que eu desejo, apesar de... Eu sou carioca, né? Já moro há algum tempo fora do Rio, né? Minha família está aí. Então, assim, eu quero que o Brasil... eu sempre que eu posso, eu tô no Rio, e a gente torce que o Brasil é o nosso país, né? Então, tanto que eu tô aqui 1h da manhã falando de Vasco com os amigos, e é a minha paixão, e a gente sempre torce que o Brasil ele melhore, né? Que a situação do nosso país melhore cada vez mais. Então, o Brasil e o Vasco, né? Que realmente melhore, né? Que a gente projeta coisas boas, e desejar uma boa noite para todos, um feliz domingo aí, né? Que o melhor aconteça para todos nós, e muita saúde aí para todos vocês, meus amigos, paz, um abraço na família aí, e sempre que der, pode ter certeza, Alexandre, que eu vou estar aqui com vocês e a gente vai estar falando de Vasco, tá bom? Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de estar aqui.